Prezados amigos, estimados irmãos, caríssimos companheiros que acompanham pela TVC este evento, antes de mais nada, os nossos votos de muita paz. Desejamos, inicialmente, agradecer à Federação Espírita do Paraná, mais uma vez, a confiança com que nos honra, nos convidando para participar deste evento, que, sem dúvida alguma, é o maior evento espírita do nosso país. Agradecer a todos aqueles que se dirigiram das mais diferentes localidades, tanto do Paraná quanto do Brasil e até de fora, em especial aos meus queridos conterrâneos potiguares que aqui estão. Foram eles. Quando a sociedade está em desalinho, quando a família periclita no desenvolvimento das suas atividades, quando a violência graça quase que gratuitamente nas situações sociais, quando a mídia consegue obter ibopes com determinados programas assentados na violência, no descalabro e na falta de pudor, as vozes se levantam e afirmam que a culpa é da educação. A educação é a chamada terra de ninguém, porque todo mundo opina sobre ela. Ela é tão poderosa e, ao mesmo tempo, tão frágil que qualquer pessoa, em virtude do próprio processo educacional ao qual foi submetido, pode, então, dizer e afirmar isso ou aquilo acerca do que é uma boa ou uma má educação. Por esta razão, nada melhor do que refletir um pouco, em especial, à luz da doutrina espírita, sobre o papel libertador da educação no processo de transição planetária. Porque, afinal de contas, a educação é um fenômeno humano, é uma praxe social. Não existe qualquer agrupamento humano que não desenvolva formas, nem que sejam as mais elementares de educação, ou seja, a memorização, a repetição ou imitação. E ao longo da história da humanidade, nós vamos encontrar os diversos modelos educacionais que vão sendo erigidos pela própria prática social de educar, de tentar imprimir às gerações novas determinada direção, ou então, muito mais raramente, de chamar, dentro da perspectiva do educere, expressão latina que dá origem à palavra educação e que significaria a possibilidade do indivíduo ser estimulado, ser chamado a apresentar as suas potencialidades, a desenvolver todo o seu potencial humano. De fato, o que hoje podemos dizer é que a educação tem se convertido muito mais num instrumento de transmissão do passado do que de produção do futuro. E que, as mais das vezes, aquelas pessoas, aqueles pensadores, aquelas criaturas mais dedicadas ao processo criativo, revolucionário, perquiridor, pesquisador, nem sempre têm obtido no campo da educação, quer na família, quer nas instituições variadas e quer no locus principal do processo de educação formal, as escolas, as universidades, o sucesso que poderia garantir, então, para nós, um papel verdadeiramente libertador da educação. Por esta razão, pensamos em iniciar as nossas reflexões nesta tarde, trazendo algumas ponderações de companheiros que, podemos dizer, discutiram e discutem a problemática da educação nos dias de hoje. Mas não se pode pensar em educação sem que não se pense na sociedade, porque como é uma praxis que ocorre no meio social, obviamente a educação ela está presente na sociedade. E por essa razão pontuamos algumas reflexões que aqui trazemos aos senhores, apenas a título de introdução da nossa temática. Iniciamos com o pensador da complexidade, o nosso prezado Edgar Morin, autor de uma das obras mais interessantes, encomendada inclusive pela Unesco, os 7 saberes necessários à educação do futuro, que todos aqueles que aqui estão vinculados à área da educação formal devem conhecer ou pelo menos ter ouvido referências.
Edgar Morin começa a refletir sobre o papel da educação neste século futuro, século XXI. Isso ele escreve ainda no final do século passado. Ele parte daquilo que ele denominou o legado do século XX. Um olhar prospectivo, mas tendo antes o olhar retrospectivo, olhando, contemplando com as lentes da atualidade aquilo que a própria história pode nos trazer enquanto possibilidade de compreensão sobre a vida e as suas manifestações nos grupos sociais em que nos encontramos. E Edgar Morin que vai nos traduzir de maneira muito interessante que enfrentamos, dentre muitas coisas, o chamado legado do século XX, um legado que, dizia ele, resulta da aliança entre duas barbáries. A primeira seria a cultura da morte, na medida em que, considera o autor, o século XX é, por excelência, o século dos genocídios, das guerras, da morte ecológica, das armas nucleares e do terrorismo. Mas acentua ainda que, de outro lado, nós encontramos principalmente a chamada racionalização, gélida, anônima, e que só conhece o cálculo, ignorando o indivíduo. Por essa razão, todos nós que aqui nos encontramos, quando tentamos resolver algum problema, a partir, em especial, de dificuldades do consumo, assim que nós entramos em contato via telefone, principalmente, porque hoje se convencionou ser basicamente a única via de acesso à resolução de algumas coisas, imediatamente você começa a colocar o problema, a pessoa já pede para você parar e pergunta exatamente aquilo que você passou a ser. CPF, número do contrato. Então, você deixa de ser o indivíduo, a pessoa, e você passa a ser, então, um número. É essa racionalização gélida que o nosso Edgar Morin apresenta como uma das barbáries, porque o indivíduo perde a sua sensação de ser um sujeito, um ser humano. É, então, apenas um objeto, muitas vezes tratado de forma extremamente convencional, formal, gélida e em muitos e muitos momentos de forma até mesmo agressiva ou indiferente. Mas, se nós juntarmos a essas duas grandes características do século XXI, do século XX, encontraríamos ainda duas outras. A primeira, o vazio existencial, considerado por muitos autores como resultado da chamada sociedade pós-moderna ou a sociedade pós-Segunda Guerra Mundial, que enfrenta em especial a desconfiança, enfrenta uma espécie de falta de sentido para viver das novas gerações que viriam exatamente pós-Segunda Guerra Mundial a trazer as grandes revoluções dos séculos, aliás, das décadas de 60 e 70, a saber, os anos dourados do sexo, droga e rock and roll e os anos 70, os chamados anos da Revolução Feminista. Essa condição, então, teria trazido, em especial para a sociedade ocidental, uma espécie de vazio e de crise de valores, segundo ponto, onde a criatura não tem mais modelos, onde as lideranças, onde os ideais, onde os comportamentos padronizados, onde um processo educacional menos centrado na cognição, mais abrangente, mais integral, haveria então perecido, nos tornando apenas pessoas que buscamos as chamadas formações meramente intelectuais para o mercado de trabalho, ou então pessoas que passamos a nos deixar conduzir pela chamada ética da mídia, o que significa que estamos numa situação muito periclitante, porque se é a mídia que dita o nosso comportamento, nós estamos realmente numa situação deplorável por tudo aquilo que todos nós já vemos, tudo aquilo que nós já acompanhamos. Então, esse vazio existencial, atrelado à crise de valores, teria trazido para o século XXI enormes desafios que mais adiante apresentaremos, quais os caminhos que o prezado pensador francês nos apresenta. Mas, para não ficarmos apenas em um autor, vamos buscar a socióloga catalã, professora doutora Marina Subirats, da Universidade Autônoma de Barcelona, num texto que se encontra no livro A Educação para o Século XXI, quando ela nos apresenta, em seu texto, algumas críticas, não apenas à educação de modo geral,
mas de modo muito específico à educação nas escolas e principalmente ao projeto de humanidade que ela considera esvaziado no próprio século XX, necessitando ser retomado como um compromisso com o homem e com a humanização no século XXI. Ela se preocupa principalmente porque vivemos hoje uma sociedade onde o que é importante é a formação profissional. A chamada criatura ou pessoa culta é, na verdade, alguém que está se preparando para o desenvolvimento de uma atividade profissional. E, de repente, a escola, que em dado momento possuía, de fato, uma função que ia muito além do aspecto meramente cognitivo, passou a se converter apenas numa expedidora de títulos, ou seja, de uma certificação. Nos diz ela ainda em seu texto que há uma espécie de vazio ético. Este vazio, ela já sai do campo escolar para enveredar para a sociedade inteira, seria fruto do descompasso entre as chamadas mudanças sociais e a consolidação de valores capazes de assegurar a paz social. As mudanças no chamado tempo fast, tempo rápido, time fast, tempo rápido em que vivemos, as profundas acelerações, as mudanças, a tecnologia, tudo isso trazendo ao conjunto, ao tecido social, profundas mudanças e principalmente uma ideia extremamente perigosa, a de que você não conseguirá, sob o ponto de vista individual, enfrentar as coisas que aí estão. Uma mensagem como que de acomodação, deixa a vida te levar, seria então a grande expressão. E a pensadora catalã diz: precisamos sim observar as grandes mudanças, mas não podemos descuidar dos valores capazes de assegurar a paz social. Mais adiante, Kardec, vamos ver, Kardec já falava isso no século XIX. Nos fala ela ainda do chamado vazio ético e as injustiças sociais. E são essas injustiças sociais, aliadas a esse vazio ético, a ausência de verdadeira espiritualidade, a ausência de busca de verdadeira humanidade, responsáveis pelas chamadas reações violentas. E, geralmente, essas reações se dão em cadeia e se dão em todas as direções, lastimavelmente, inclusive no que diz respeito às questões de ordem religiosa. São as problemáticas apresentadas pela professora, mas precisamos ouvir algum de nós, e aí fomos buscar o nosso Paulo Freire, pernambucano, mas cidadão do mundo, como ele mesmo dizia, e ele nos aponta, diante do quadro que ele mesmo vivenciara, da educação e da sociedade, não só brasileira, mas de inúmeros países da América Latina, da própria Europa, onde ele morou, e em especial da África, tão esquecida, ele então levantaria a grande bandeira da educação como processo de humanização. Sendo a necessidade humana, o homem, na verdade, segundo o autor pernambucano, ele nasce homem, mas ele só se torna verdadeiramente humano com a aquisição dos bens simbólicos ou bens culturais, quando ele de fato consegue então se apropriar do conhecimento, produto coletivo, transformando esse conhecimento em oportunidade de intervenção na sua própria vida. No entanto, compreende que, como possibilidade histórica, o homem também pode desumanizar o outro homem, desumanizando-se também. Daí, ele ter afirmado que podemos observar, de um lado, a chamada educação necrófila, ou seja, a educação amante da morte, que é aquela que mata a curiosidade, é aquela que não respeita a diferença individual. É aquela que não procura incluir pessoas diferenciadas em virtude das suas condições intelectuais, emocionais. Ele chama de educação necrófila aquela que mata na criança, por exemplo, a curiosidade, ou aquela que não consegue estimular na criatura humana a descoberta, a admiração, o sentido de pesquisa que é, segundo ele, natural da criatura humana. No entanto, ele denominaria, sob o ponto de vista da escola, e todos os educadores aqui lembram da expressão, educação bancária, aquela em que o professor chega e o aluno abre a gaveta, a pasta, a história. Ele deposita, sai o professor, acabou o horário, toca a campainha, entra o outro, chega e deposita. Geografia, mesma coisa, daqui a pouco fecha, vem o outro, português, matemática, e no final das contas os nossos meninos, as nossas meninas, as nossas jovens são verdadeiros gênios.
para poder conviver com tanta pasta aberta e fechada. É preciso ser não byte, como eu sou, né? Mas tem que ser um terabyte, que nem Sueli Caldas Schubert. Porque conviver com todas essas situações e, no final das contas, cada professor joga no popular o seu conteúdo, cabendo às nossas crianças, adolescentes, jovens e alunos adultos, né? Essa responsabilidade imensa de articular, de relacionar, enfim, né? De ser um verdadeiro gênio. Mas ele situa isso a partir da falta de compromisso, muitas vezes, do profissional, da sua formação, mas coloca, porque não vale a pena só criticar, a necessidade de se observar hoje, em especial na educação cognitiva, na educação das escolas, das instituições que se converteram em locus especializados da formação, há necessidade de observar os desafios de uma educação que deveria ser problematizadora e dialógica, as duas características para ele essenciais de uma verdadeira escola, sem falar que, como todo nordestino, o nosso Paulo Freire, sempre com a sua verve irônica, mas ao mesmo tempo profundamente carinhosa, defendia uma educação e uma escola, e ele dizia, com boniteza e com seriedade. Ou seja, capaz de proporcionar alegria, capaz de proporcionar àqueles que nela estão, professores, alunos, funcionários, pais, gestores, a sensação de que ali se opera uma verdadeira oficina de humanidade, expressão, na verdade, cunhada no século XVII pelo grande pensador tcheco João Amos Comênios. Mas nós não poderíamos, em virtude da nossa própria temática, esquecer agora a leitura que Allan Kardec, pedagogo, seguidor de Pestalozzi, e o Espírito de Verdade, o que é que eles nos disseram? Porque também, sob o ponto de vista espírita, há uma avaliação que Kardec nos traz, inclusive de modo muito curioso, porque se encontra essa observação num comentário que ele faz a pergunta contida na terceira parte de O Livro dos Espíritos, e que antecedendo de há muito todas as questões trazidas hoje, sob o ponto de vista da economia, não apenas local, mas em larga escala ou em escala mundial, que é a problemática da educação. Observemos o que pergunta Allan Kardec na terceira parte do Livro dos Espíritos, tratando sobre a lei de trabalho, de modo especial a relação entre velhice e repouso. E ele vai perguntar para nós, e vejam que se nós não tivéssemos a informação de que se trata de um texto de 1857, olha a atualidade da pergunta. Indaga o codificador. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desses fatos? A pergunta é de hoje, é de agora, e será enquanto nós não tivermos de fato um investimento de longo prazo em processos educativos e que não sejam também esses processos educativos e educacionais escolares apenas centrados no desenvolvimento cognitivo ou na formação profissional. Por isso, nos diriam ainda os benfeitores espirituais, na resposta à questão 796, também do Livro dos Espíritos, quando tratavam da questão das leis, da severidade das leis, responde o Espírito de Verdade: somente a educação pode reformar os homens. E ainda, em resposta à questão 914, nos dá a dica, o Espírito de Verdade, sobre que educação será essa libertadora, nos dizendo: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que as entretêm e excitam. Isso depende, então, da educação. Percebemos, assim, que não só grandes pensadores, como Edgar Morin, como a doutora Marina Subirats ou como Paulo Freire, viram a problemática da sociedade tendo por base a problemática da educação, a necessidade de uma universalização do ensino, de uma qualidade no trabalho
e principalmente numa visão integral da personalidade humana. Não apenas eles, mas desde o século XIX, o nosso Allan Kardec, que tinha, por sinal, aos 24 anos de idade, o sonho de escrever uma grande obra de pedagogia, ele escreveu na condição de codificador, porque a doutrina espírita, conforme nos diz o nosso querido Lins de Vasconcelos, é eminentemente uma doutrina educativa. Mas apenas para responder os problemas levantados, Edgar Morin, dentre outras oportunidades e sugestões que oferece ao pensamento reflexivo sobre a importância da educação, vai nos apresentar um conjunto de saberes que deveriam estar como preocupação direta em nossos processos de ensino-aprendizagem, diga-se de passagem, não apenas no reduto escolar, mas em todas as nossas realizações e situações sociais. Dentre outros, ele nos fala da necessidade de ensinar a conduta humana, a identidade terrena, a compreensão, o diálogo. Ele fala, inclusive, em autoconhecimento, em administração de conflitos a partir do diálogo. Finalmente, nos fala da necessidade de se buscar uma ética do gênero humano para que aprendamos a superar as nossas éticas pontuais, muitas vezes apenas fruto das nossas mesquinharias ou então dos nossos ideais, fechando muitas vezes as nossas cabeças naquilo que representa os nossos interesses. Marina Subirats, por sua vez, sugere que é necessário voltar a um projeto de humanidade, de humanismo, ênfase no homem, como outrora acontecera, como uma resposta para que a educação não se volte apenas para a formação profissional, para o mercado de trabalho, para que os alunos, os estudantes sejam vistos como sujeitos de aprendizagem e como criaturas que não são apenas criaturas que estarão a desempenhar uma função, uma profissão, mas criaturas que têm sentimento, que têm emoção, que têm espiritualidade, enfim, a criatura integral em toda a sua plenitude. Por isso, ela propõe uma nova escola, um novo docente e se preocupa com uma ética social. Mais uma vez aparece a mesma preocupação, capaz de assegurar paz e justiça sociais. O nosso Paulo Freire, obviamente, viria nos propor que a educação é o ser mais do homem. O homem é o único ser que se organiza para educar as novas gerações. Por isso, nós não temos escolas de formigas, não possuímos universidades felinas, caninas e assim por diante. Só os homens, que muitas vezes se portam como formigas, ou às vezes também como cachorros, né? Mas o que ocorre é que é a cultura humana, porque é o homem que, de fato, é a espécie que vai desencadear o que ele denominou do ser mais. O ser mais é a possibilidade do homem crescer, desenvolver as suas potencialidades, apresentar-se diante do mundo como aquele que é o top de linha da criação divina, o co-criador, aquele que estará atuando, e a atuação dele é tão forte que hoje nós possuímos, por exemplo, em tese, dizem uns que em tese só não queiramos ver jamais. A prática, nós já temos a capacidade de acabar com a Terra 13 vezes. Eu não entendo por quê, né? Que basta uma, né? Mas a turma está por aí. Então, ele vai propor, conforme já adiantamos, uma educação que parta do problema, ou seja, da indagação, estimulando a curiosidade, estimulando o diálogo. E ele propõe a chamada educação biófila. Inclusive, o nome libertadora é uma expressão vinculada diretamente à tendência pedagógica ou à pedagogia freiriana. Libertar de quê? Ele diria, na sua proposta, libertar da opressão, mas não só, porque Paulo Freire tem um comportamento cristão extraordinário, que não é apenas a preocupação de libertar o oprimido, mas que o oprimido, em se libertando, liberte o seu próprio opressor. Tenho a impressão que ele andou lendo os livros espíritas que o pai dele possuía em casa, porque lia-os, inclusive, em francês.
E ele tinha uma profunda admiração pelo seu próprio pai. Essa educação libertadora, pois, é a libertação da criatura sob o ponto de vista da sua possibilidade de ser mais, de ser melhor, mais inteligente, mais culto, mais dedicado, melhor formado e assim por diante. E é claro, agora estamos nos preocupando com a visão espírita dessa educação libertadora. Já sabemos que boa parte dos educadores, de sociólogos, de pensadores dos problemas da sociedade, da humanidade, quase a unanimidade se volta para a educação. Mas podemos então perguntar, indagar, e qual a contribuição que a doutrina espírita nos apresenta no que diz respeito à educação? Como Allan Kardec trouxe os seus comentários lúcidos, como o Espírito de Verdade enfocou a nossa educação em termos de necessidade, como eles nos provocaram. Então, nós começamos por localizar aquilo que Allan Kardec situou, o grande problema da sociedade. Porque como iniciamos, quando graças à violência, à desumanidade, os assassinatos, a delinquência, a desobediência, todo mundo diz a culpa é da educação. É necessário perguntar, que educação então será essa capaz de ajudar a minimizar os graves problemas que hoje enfrentamos no campo das relações sociais? Abrindo um jornal, ouvindo um telejornal, a criatura humana terá certeza que o fim do mundo não está longe e já começou há muito tempo. Eu não sei o que esse povo espera, deve ser pessimista, porque dizem umas pessoas que o pessimista é um sujeito tão complicado que quando alguém diz assim, mas nós vamos chegar ao fundo do poço para subir, ele diz, não, no fundo do poço vamos encontrar outro poço mais embaixo. Dizem que os otimistas afirmam, a esperança é a última que morre, e o pessimista mais morre. Então, parece que de fato nós não precisamos ir muito longe, é só vermos esses telejornais, é só abrirmos os jornais e as revistas e de fato nós vamos encontrar aí a desgraça humana, a miséria humana. Eu ficava deitada naquele hotel confortável que a Federação Espírita do Paraná me colocou, né? Numa certa preguiça que somente os nordestinos possuem, na ausência da rede, que não tem jeito de chegar por aqui, né? Deitei-me na cama e liguei a televisão. Para quê? Passava Paraná Notícias. E eu disse, eu vou assistir para ver a desgraça, se aqui também é do mesmo jeito que lá. Primeira notícia, a mulher que tocou fogo num, matou, tocou fogo no outro. Eu digo, vala-me Jesus, eu que vinha morar em Curitiba, desisti. E aí começou o desfile, não tinha jeito. Quando acabou eu disse, menina, é a mesma coisa. É a mesma desgraça, porque na verdade é a espécie humana doentia manifestando então as suas agruras, manifestando o seu lado sombra, e aí a turma ainda quer o fim do mundo. Não tem fim, só se for o fim do fim do fim do fim, né? Porque a coisa já está aí posta. Nós que somos espíritas, graças a Deus, mesmo que nos chamem de loucos, de alienados, nós saímos dessa onda, porque essa onda pega. Essa onda transborda, essa onda é uma tsunami mesmo. A gente já está alimentando o quê? Aquela ideia de que o fim do poço já chegou e que é necessário sair do poço à procura da claridade, porque para isso fomos criados. Porque há um plano divino que espera de cada um de nós que nos apropriemos da nossa herança, que é exatamente a paz, a serenidade, a condição de evoluir, de progredir com menos tormentos, com menos violências, com menos misérias morais. Toda vez que assisto esses informativos, que leio essa imprensa,
eu choro por dentro, dizendo assim ao meu Deus e ao meu Jesus: que pena que nós ainda temos tantos comprometimentos de ordem espiritual. Que pena que não conseguimos ainda reverter, mas que alegria que nós já temos a doutrina espírita que nos mostra o caminho e que nos aponta verdade e que nos faz acreditar na vida, para que possamos ter a atitude biófila, amiga da vida, e principalmente para que possamos ter a atitude responsável. Então não foi sem razão que Kardec, mesmo sem acompanhar aquilo que na atualidade nós acompanhamos, mas acompanhando as misérias do seu tempo, ele, no debate, no diálogo com os imortais, pôde então perceber claramente que o egoísmo está na base de todos os vícios e deve ser combatido em sua raiz. E por isso, só a educação poderá extirpar da vida social o egoísmo. Mas vejam bem, trata-se aqui não de uma qualquer educação, mas da educação moral. E nos diz Allan Kardec, e dizem os espíritos amigos, não essa educação que tende a fazer homens apenas instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. Porque de há muito nos afastamos da velha concepção grega, que possuir conhecimento seria ter também o coração generoso e a moralidade ímpar. Já nos afastamos dessa visão ingênua, com todo respeito aos grandes sábios da antiguidade grega. Hoje sabemos perfeitamente que nós deveremos progredir intelectual e moralmente, mas é a educação, quando bem compreendida, que se converte naquilo que os companheiros chamaram de chave do progresso moral, enfatizada a expressão pelo nosso Allan Kardec. A educação, pois, a que Allan Kardec se refere é a educação moral, e ele explicitará no comentário a questão 685 do Livro dos Espíritos. É aquela, a educação que consiste em formar o caráter, que cria hábitos, e observemos a visão de antecipação de Allan Kardec quando ele diz: na educação está o elemento real do bem-estar e a garantia da segurança para todos. Não podemos imaginar uma sociedade mais harmoniosa, uma sociedade mais equilibrada, se que os indivíduos não tenham acesso à escolaridade de um lado e à educação moral do outro. Embora a gente possa dizer que a educação da escolaridade, na escola, deverá não só apenas privilegiar os chamados conteúdos do momento, ou os conteúdos da cultura, mas também deverá ter a preocupação de estabelecer aquilo que o Livro dos Espíritos já nos mostrava há muito tempo, nos afirmando em 1857. O progresso completo é o alvo a atingir, mas a inteligência e a moralidade são duas forças que só com o tempo conseguem de fato se harmonizar. E esta educação moral, volta a dizer Allan Kardec, não pode ser apenas uma educação livresca, mas é aquela que consiste na arte de formar o caráter, aquela que cria os hábitos, e ele nos traz então a sua compreensão de educação. A educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, significando que é esse ser mais, que é a conquista do espírito, não apenas nessa encarnação, mas no sentido da própria infinitude, é aquilo que nós trazemos conosco, é o conjunto daquilo que conseguimos desenvolver. Virtudes, conquistas espirituais, avanços intelectuais, elaboração da vontade, isso é o nosso conjunto de hábitos, de ideias, é aquilo que vai construindo o nosso patrimônio espiritual. Por isso, Kardec insiste na necessidade de se conhecer a natureza moral do homem. E aí ele vai dizer, 3 coisas são importantíssimas: o tato, a experiência e a observação. Mesma situação colocada em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. O nosso prezado Santo Agostinho diz que cabe aos pais avaliar os filhos, observar os filhos. Reiteradas vezes nós repetimos que nós, enquanto pais,
e especialmente enquanto avós e avós sofremos de uma doença grave chamada abestalhamento. Que lindo a pestinha, olha. Mas que coisa maravilhosa, o bichinho preconceituoso desde pequeno, já é homofóbico desde pequenininho, a gente dá uma roupa cor-de-rosa e não usa não. Imagina, né? Então nós vamos observar que na verdade é necessária a observação constante, conforme Santo Agostinho nos diz, porque na verdade a grande direção da educação será sempre aquela no sentido da formação do homem de bem, conforme estabelecem os nossos companheiros espirituais no Evangelho segundo o Espiritismo 14, no capítulo 16. Mas vamos na síntese. Quem é o homem de bem? Qual é o homem de bem que nós queremos? E aí vem, é aquele que atacou as suas imperfeições e vícios pela raiz, ou seja, foi diretamente ao egoísmo, ao orgulho, às grandes chagas da humanidade. É aquele que chega a praticar a lei de justiça, de amor e de caridade, que tem um sentimento de caridade e amor ao próximo, que faz o bem, que é bondoso, humanitário, benevolente, que usa corretamente o poder, a riqueza, a autoridade, que é indulgente, que não é vingativo, que respeita em seus semelhantes todos os seus direitos naturais. Quando eu acabo de ler, entra em crise depressiva. A página. E quando eu quero ficar mais deprimida, eu leio os Bons Espíritas em seguida, porque aí acaba de vez. Porque depois disso tudo, a página vem dizendo, ainda não estão elencadas todas as qualidades. Aí eu tenho esperança que eu me encaixe em alguma daquelas que não foi elencada. Não é possível, né? Mas vamos lá. Uma grande pergunta é, será que os espíritas, nós somos tão assim, alienados, meio bobos, né? Será que realmente é possível a gente investir nessa educação moral? Será que realmente é possível formar este homem de bem? Vamos buscar as respostas doutrinárias, seguindo aqui a trilha da minha querida Sueli, né, e do meu querido Divaldo. Me colocaram no meio dos meus ícones, então lá vou eu. Primeiro, o homem é um espírito imortal que tem um impulso intrínseco que o move ao progresso. Que coisa boa! Olha aí, é a marca da criação divina. Nós temos, e não pense que isso é filosofia, recentemente, estudos que foram externados, apresentados e publicados em revistas científicas, afirmam, voltado à experiência da chamada resiliência moral, que há um impulso natural da criatura humana, já há uma concordância muito grande dos investigadores, no sentido da superação. Que coisa boa! Estão encontrando a intrínseca lei do progresso. Nós temos, no entanto, nos informa o Livro dos Espíritos, dois tipos de progresso, o intelectual e o moral. O intelectual ocorre sempre porque recebe, inclusive, vários estímulos, são os problemas, as necessidades, os desafios, mas, nos dizem os Espíritos, o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas não segue imediatamente e também ele necessita de estímulos. Nós precisamos estimular o bem, a solidariedade, a bondade, a fraternidade, a ação voluntária em benefício da comunidade, a responsabilidade social que se traduz em ações de cidadania. Tudo isso nós podemos fazer. No entanto, no Livro dos Espíritos, questão 780b, o progresso completo é o alvo a atingir, tendo no orgulho e no egoísmo os seus maiores obstáculos. E aí vem a grande pergunta, o que será que nós podemos fazer para que esta criatura humana, este ser humano que está vivendo a experiência terrena, que está num corpo físico, que está padecendo, que está sofrendo e que está amando, sorrindo, enfim, que está num processo existencial, o que podemos fazer? E vem, então, a grande colocação contida no Livro dos Espíritos, questão 785. É preciso que possamos, é necessário que possamos e que devamos realizar um trabalho no sentido de mostrar ao ser humano que ele não é apenas um corpo, um conjunto de músculos, de ossos, de órgãos, que nós não temos apenas o famoso ciclo biológico do nascer, de nos alimentar, e se for espírita principalmente, né? Eu tenho certeza disso, né? E
reproduzir-se e morrer. Pronto, acabou. Por isso que alguns dos nossos companheiros, amigos e irmãos chegam a dizer assim: eu vim no mundo para me divertir. Eu tenho uma amiga minha que dizia: reencarnei no mundo, não foi para fazer nada, foi só para aproveitar. É o hedonismo, é o prazer, é a visão limitada. E aí a doutrina espírita vem nos dizendo: é necessário que a nossa educação moral, ela vá com o auxílio da própria educação intelectual, porque o progresso intelectual engendra o progresso moral, que nós possamos internamente, interiormente, e nós possamos ajudar os outros a atingir a compreensão sobre a real felicidade e sobre a nossa condição de espíritos imortais. Então a gente vai ter que aprender a viver não como homem, como mulher, mas para vivermos como espíritos que aqui estamos vivenciando a experiência corpórea, mas vivenciando-a na perspectiva da infinitude. Finalmente, podemos indagar quais os caminhos, então, que esta educação moral, onde, como, quando, com quem, que agentes, e aí vamos rapidamente situar. Em primeiríssimo lugar, é necessário buscarmos a autoeducação moral, pelo autoconhecimento, a chave do progresso individual, para que isso tudo possa nos trazer uma compreensão acerca da vida espiritual e da nossa própria natureza. Espíritos criados simples e ignorantes, 132, 133, no Livro dos Espíritos, as questões, destinados à perfectibilidade, precisando passar pelas expiações, mas com vistas à melhoria nossa e da humanidade, através do nosso processo de instrução nas lutas e atribulações da vida corpórea. Autoeducação. Lembrando, porque muitos de nós estamos esquecendo, que nesse 2012 há uma obra pouco conhecida, porque afinal de contas a primeira tradução em português ela data da segunda metade do século XX, a obra Viagem Espírita em 1862. Obviamente que Kardec fez outras viagens, 60, 61, depois 64, 66, mas vamos aqui nos fixar em um depoimento que Allan Kardec nos traz no discurso 3, dirigido aos espíritas de Lyon e de Bordeaux, e dirigido a nós aqui nesse momento, sobre o efeito que o espiritismo deve ter na nossa vida. Observemos o que ele nos diz sobre os espíritas que ele teve a oportunidade de conhecer e de conviver na sua longa viagem de 1.158 quilômetros durante 7 semanas, visitando mais de 20 cidades, dirigindo mais de 50 reuniões. Ele diz: encontraram esses espíritas, na crença espírita, a força para vencer pendores desde há muito tempo enraizados, de romper com velhas atitudes, de ignorar os ressentimentos e as inimizades, de tornar menores as distâncias sociais. Assim, continua, pela força mesma das coisas, o espiritismo levará, por inevitável consequência, ao aprimoramento moral. A educação libertadora que estamos buscando sob a ótica espírita começa inegavelmente em nós. Porque todo o processo de educação é, no final das contas, um processo de autoeducação, porque só ocorrerá na medida em que o indivíduo ele internalize verdadeiramente aqueles conteúdos que ali estão postos. Não esqueçamos também, os conteúdos que o Espiritismo nos apresenta não são apenas conteúdos importantes para a compreensão dessa sociedade, da nossa vida, das relações sociais, das manifestações mediúnicas, das necessidades em relação aos valores. Os conteúdos que o Espiritismo nos apresenta são conteúdos com sabor de infinitude e com um sabor muito profundo de espiritualidade.
Por isso, quando nos apropriamos do conteúdo espírita, nos apropriamos de algo que vai mais além daquilo que representa o nosso conhecimento mundano, vulgar, ou até mesmo filosófico e científico do agora. É o conteúdo espírita que representa para nós aquisições verdadeiras que nos levarão e nos conduzirão ao processo de redenção espiritual, ao processo de autoiluminação. Então, a primeira educação libertadora é aquela que deverá emergir, em primeiro lugar, do nosso desejo, porque é necessário desejar, é necessário querer, é necessário ter a vontade de mudar, porque senão nós estaremos naquele caso que já virou folclórico nos nossos meios espiritistas. Fulano entrou no espiritismo, cicrana entrou no espiritismo, mas o espiritismo não entrou em fulano, não penetrou em cicrana, porque fica apenas o chamado espiritismo de superfície. Por essa razão, nos diria exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega no sentido de domar as suas más tendências. E para isso ele precisa primeiro saber quais são as suas más tendências. Por isso precisa mergulhar, por isso precisa seguir a orientação sábia do Espírito Santo Agostinho, na resposta 919A do Livro dos Espíritos, quando nos apresenta o roteiro de autoconhecimento, autoiluminação. Fazei o que eu fazia na terra, indagai de cada uma das atitudes. Mas o nosso prezado Agostinho não fala apenas numa sequência de perguntas, ele faz a famosa triangulação, porque a gente pode perguntar, mascarar a pergunta e mascarar a resposta. Ele fez mais, ele perguntou, mas ele tem como paradigma e como referência o Evangelho de Jesus. Fiz todo o bem que podia. Alguém tem algo que possa se queixar de mim? Ou seja, utiliza o que o nosso Emmanuel chama propriamente a regra áurea: fazer aos outros o que desejaríamos ou o que desejamos que os outros nos façam. Então é esse processo de desejo que começa com o desejo e que vai se estabelecendo em nós como exercício da vontade, conforme nos esclarece o Espírito André Luiz. É necessário desejar, mas é necessário principalmente utilizar a vontade. E a vontade significa definir metas na nossa vida. Por isso o Espírito André Luiz, numa belíssima página intitulada Examina-te a ti mesmo, ele diz assim, mais ou menos no início: se você já tem 3 anos de espiritismo e não mudou, 3 pontinhos. Aí eu fico altamente preocupado, porque eu já tenho mais de 30. Ai, meu Deus do céu. E ele vem fazendo uma série de questões que são as questões pertinentes aos nossos atos, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. Então, a primeira dimensão da educação libertadora é aquela que começa em nós mesmos. Mas aí nós vamos. A educação é uma prática social, se dá no meio social. Então, o grupo primário é exatamente a família. Por isso, Allan Kardec vai nos apresentar, na própria Revista Espírita, como ele percebia com alegria a chamada educação espírita junto a crianças que cresciam com a alegria natural, mas com o pensamento, com a maturidade que se espera que os conteúdos espíritas possam representar na vida de todos nós, das crianças, passando por adolescentes, jovens, adultos, idosos, encarnados e desencarnados. Mas para que nós possamos situar um pouquinho mais o valor da educação moral proposto pelo Espiritismo, nós nos lembramos de 2 itens importantes, constantes no Evangelho segundo o Espiritismo. Em primeiro lugar, a página conhecida por todos nós, os infortúnios ocultos. Aquela mãe que sai para visitar os necessitados que ela atende e leva consigo a sua filhinha, adolescente provavelmente pela descrição.
E aí, leva a menina, se dirige aos locais, atende a um, atende a outro, vai, atende aquela família necessitada, depois segue até o hospital, leva notícias, acalma o pai que se encontra doente, e a menina acompanha a mãe, tendo naquela experiência o fator mais educativo sob o ponto de vista de intensidade, a exemplificação. A mãe exemplifica para a filha o amor, a fraternidade, a preocupação com o outro, o cuidado com o outro. E a menina sente aquele desejo de colaborar e faz uma indagação à mãe sobre como ela poderia auxiliar mais. E a mãe, que é rica, riquíssima, lhe diz que de fato ela nada dava, porque não tinha nada, nada era dela, ou seja, os víveres, as roupas, mas poderia fazer mais. Ela poderia aprender a costurar para aí fazer roupinhas que pudessem servir durante o inverno àquelas famílias necessitadas. Esta é a mulher que dá um exemplo e que estimula que o seu exemplo seja seguido pela prática. Aquela mulher é, por excelência, a mãe educadora. Não facilitou a vida do adolescente, mandou fazer curso de corte e costura. Não facilitou dizendo: toma, minha filha, eu dou na sua mão, você dá na mão dos pobres. Não, é o esforço pessoal que aquela mãe, que Allan Kardec coloca de maneira tão poética, que à noite elevam-se preces em rogativas a Deus por aquela mulher. E ele faz a célebre questão, é espírita, e responde: que importa? É linda a pergunta, mais linda e profunda a resposta, porque nós não estamos mais nesse patamar de entender que será o rótulo que definirá essa ou aquela virtude, essa ou aquela conquista espiritual. E no segundo item, na segunda página, que é exatamente a ingratidão dos filhos e os laços de família, todo pai de adolescente devia ler, porque é uma página dedicada especialmente aos pais e, de maneira mais especial ainda, a quem trabalha, a quem está na luta pela educação dos seus filhos, em especial dos seus adolescentes. Aliás, acrescente-se a isso a questão 385 de O Livro dos Espíritos, que antecipa em muito questões que só hoje estão sendo levantadas quanto à educação dessa faixa etária. Mas, continuando, nosso horário aí está, lembramos que é necessário que a casa espírita, que a instituição espírita, ela possa ter junto à sociedade aquilo que denominaríamos de uma ação espírita moralizadora. E isso vem através de quê? Isso vem através, em primeiríssimo lugar, daquilo que o Espírito Emmanuel coloca na obra Roteiro, a correta divulgação da doutrina espírita. Isso significa o envolvimento da casa espírita nas suas ações de intervenção na assistência e na promoção social, no desenvolvimento de projetos que possam ter, então, uma função educativa, desde o trabalho realizado de modo mais ostensivo, a evangelização espírita da criança e do jovem, o estudo sistematizado, a educação mediúnica, mas que todos os outros setores de atividades da casa espírita possuam essa intencionalidade no atendimento fraterno, na comunicação social espírita, na assistência e promoção social, sempre aquilo que mais adiante também o Espírito Emmanuel chamará de sentido educativo das ações realizadas na casa espírita. Porque não adianta fazer muita coisa se essa muita coisa não se traduz em oportunidade de entendimento, de trabalho, de renovação. Nós não podemos fazer apenas para fora. É necessário que em todas as nossas atividades esteja presente assim o nosso compromisso de educação libertadora. Finalmente, identificamos que o movimento espírita como um todo, nessas ações como esta Conferência Estadual Espírita, como em todos os grandes eventos que o movimento espírita deve deflagrar, ou como as atividades mais de formação, de unificação que o movimento espírita vem a desenvolver, necessita ter também um caráter educativo,
Deve o movimento espírita estar comprometido, como falava nossa Sueli, com uma nova era para a humanidade. Mas conforme nos diz e alerta Allan Kardec, isso só poderá ocorrer se nós produzirmos, enquanto espíritas, as chamadas consequências morais. Somos assim nós, aqueles convidados ao exercício de fato em nós dos conteúdos espíritas que estudamos e procuramos internalizar. Nosso Divaldo ontem lembrava, sempre de modo muito feliz, somos as cartas vivas do Cristo. E quando qualquer um de nós, no lar, no ambiente de trabalho, de estudo, na sociedade, nós levamos o nosso sobrenome espírita, somos nós os divulgadores, somos nós os propagadores, somos nós aqueles que exemplificamos ou não o Espiritismo. Por essa razão, quando em 1939 o Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, ainda em Pedro Leopoldo, assumia uma nova diretoria, o Espírito Emmanuel diz de forma fantástica: os núcleos doutrinários devem florescer por toda parte, de modo a efetivarmos os mais belos movimentos de assistência ao espírito coletivo. Contudo, temos de imprimir ao nosso labor o mais alto sentido educativo na realização da verdadeira fraternidade e da solidariedade real à luz sacrossanta do Evangelho. Autoeducação libertadora. Educação moral na família de sentido libertador. Educação na casa espírita, impregnando todos os seus setores dessa vibração pelo projeto educativo, pessoal e coletivo. Movimento espírita de sentido educativo, para que não sejamos apenas aqueles que divulgamos uma nova era para a humanidade, para que não apenas estejamos pensando na transição que ora ocorre, vibrando para que o mundo não se acabe em 21 de dezembro de 2012, mas desejando realmente que prossigamos todos na construção de um mundo novo, de uma era de paz, que possamos dessa forma não apenas imaginar, não apenas buscar a beleza da palavra ou do discurso, mas que possamos indagar em nós mesmos o que podemos fazer em nosso âmbito pessoal e na intervenção que temos junto aos corações, na família, junto aos amigos, junto à sociedade de modo geral, no trabalho de divulgação da doutrina espírita, o que podemos fazer para contribuir com um mundo melhor, com uma educação melhor. E nós responderemos, nós temos a oportunidade de em qualquer lugar, em qualquer situação, realizarmos o melhor que pudermos. Aqui, no nosso ambiente, já diversos avisos: pegue o famoso copinho ecológico, mas guarde no bolso ou na bolsa, pelo amor de Deus. Porque a gente usa um copinho, 2 copinhos, 10 copinhos, 30 copinhos, não deu efeito. Não é verdade? O que adianta nós pensarmos, nós desejarmos, e na hora da fila, por sinal, quilométrica, né, sem problema nenhum, nós temos a oportunidade ali na fila de conhecer alguém. Lá tem alguém de Apucarana, já conversa com alguém de Campo Mourão, já tem ali um potiguar, já conhece com um gaúcho, porque afinal de contas o Brasil é a reunião dos 2 rios, com o Rio de Janeiro no meio, né? Então, o que é que ocorre? Nós temos uma maneira, um modo de tratar as dificuldades das vidas. Nós temos as possibilidades de sermos mais leves, de aprendermos a sorrir, de cuidarmos do nosso meio ambiente, de dizermos a alguém que é alguém importante da nossa vida, de podermos realizar junto a todos os nossos grupos sociais o que de melhor pudermos realizar, para que nós nos sintamos bem conosco. Porque a grande proposta, no final das contas, é de que a educação libertadora comece primeiramente em nós. Por esta razão, queridos amigos e estimados irmãos, gostaríamos de evocar, neste momento de conclusão, a obra do prezado, grande, ilustre Tagore, que na obra Estesia, em seu canto de número 60, nos apresenta uma das mais belas páginas psicografadas pelo nosso Divaldo Pereira Franco,
que na verdade é um apelo para que o mestre exterior nos ajude ao processo interior de aquisição da luz que devemos e podemos buscar, para que esse processo de educação que se converte em processo de autoiluminação represente também o nosso cântico de ação de graças ao Senhor. Nos disto agora, finalizando esses momentos: penetra-me, Senhor, com o teu punhal de luz, rasgando a espessa treva interior em que me consumo. Em sofreguidão tenho te procurado pelos ínfios matagais, e quando chego já não estás, havendo partido para as longes terras do sem-fim. Penetra-me, Senhor, como se uma ridente madrugada devorasse toda a noite de minha alma amesquinhada no erro, a fim de que jamais me perca pelos báratros da insensatez. Desde há muito que te busco, todavia, por onde passo, defronto as notícias de que já transitaste por aqueles sítios, ora ressequidos e tristes. Penetra-me, Senhor, e faze-me sangrar de tal forma que o lugar da ferida permita-me o dreno da purificação. Buscando o amor, tropecei no desejo, e ansioso pela paz, desperto na guerra. Só tu, Senhor, possuis a espada que fere e rasga sem magoar. Desse modo, por que, Senhor, não me dominas? O dia vai longe, a manhã se afogou na força soberana do sol, e a tarde aproxima-se da noite. Receio as trevas e não possuo lume para caminhar. Coruscam as estrelas no zimbório, enquanto tropeço no chão em sombras. Domina-me, Senhor, antes que a treva me vença. Enche-me, preenche-me de luz e deixa-me clarificar os imensos caminhos dos transeuntes anônimos que seguem sem rumo, procurando nada. Que Jesus nos abençoe.